Esse cara aqui tudo não pode. Eu vou fazer doação. Vem. Sem custo para o erário. Eu vou doar. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por este vereador, Alexandre Bussolei, presidi-la, vereador Roger Barude, secretariado. De acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno, para que a Prefeitura de Bauru apresente todas as ações judiciais que estão em andamento ou já julgadas relativas a pedidos de indenização decorrentes de restrições a parcelamento e ocupação de solo previsto por legislação ambiental. Lembramos a todos que, conforme o artigo do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, o período dessa audiência é de 2 horas. Foram convidados a participarem o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Antônio Carlos Garmes, do Meio Ambiente, Maíra Fernandes da Silva, infelizmente não compareceu, e de Finanças, Everton Demarche, além do Procurador-Geral do município, Ricardo Chamas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura de justificativa de ausência. Boa tarde a todos. Justifica a ausência em virtude de compromisso assumido anteriormente, que não pôde comparecer à audiência pública para a apresentação de todas as ações judiciais em andamento ou julgadas relativas a pedido de indenização decorrentes de restrições de parcelamento e ocupação de solo prevista por legislações ambientais a ser realizado nessa Casa de Lei. Sem mais um momento, me despeço com protesto de elevada estima e consideração, vereador Manuel Lozila. Registrar a presença do Procurador-Geral do município, Ricardo Chama, secretário de Negócios Jurídicos, Toninho Garmes, Carlos Gobi, consultor jurídico, do secretário de Finanças, Everson, Alexandre Priviero, consultor financeiro da Câmara, jornalista Nelson Gonçalves, e os vereadores Carlos de Góes, Pastor Luiz e eu, Roger Barude. Agradecer a presença de todos. Neste momento, para início de explanação, gostaria de ouvir o secretário municipal de Negócios Jurídicos. Boa tarde a todos. Como secretário, eu tenho a dizer que eu sou impedido de advogar, inclusive, em razão do cargo, entreguei, né, atendendo à legislação, a carteira na OAB. Eu estou, então, sem condições de pleitear em juízo qualquer medida, mas nós, como secretários, acompanhamos todos os casos que tramitam nas procuradorias da Prefeitura. E, com relação à convocação desta audiência pública, quem deve se manifestar sobre os casos é o procurador-chefe, Dr. Ricardo Chama, que inclusive fez o apanhado dos casos, conforme solicitado, e ele está plenamente ciente do que acontece e do que deve dizer aqui para os vereadores e para as demais pessoas que nos ouvem. Eu gostaria, então, de que Vossa Excelência, presidente Sandro, passasse, então, a palavra ao nosso procurador-chefe. Eu quero agradecer a presença novamente do secretário. Então, portanto, a palavra do procurador Ricardo Chama, que possa fazer o início de uma explanação do que originou e a situação atual que se encontra os processos em andamentos. Boa tarde a todos. Na verdade, nós temos hoje, referente a parcelamentos urbanos, que são as limitações administrativas, nós temos 5 ações. Eu trouxe-as separando as que são decorrentes de limitação administrativa de área verde, de APA, de APP. As outras, como são decorrentes de desapropriação indireta, realmente de apossamento administrativo, que é onde o município vai fazer rua e muitas vezes ele acaba tomando posse de particular, eu deixei essas de lado. Eu me dediquei mais às que são decorrentes da limitação administrativa. No total, são 5 ações. Nós temos a famosa floresta urbana, de 30 milhões hoje.
Nós temos também a de Vicente Silvério. O Vicente Silvério também é uma ação de desapropriação, só que ela não é de milhões, ela é de R$47 mil. Essa daqui é a menor, tá? Nós temos a LCN também. Essa LCN, Comércio e Representações, essa é uma ação de 3 milhões, que o município já foi condenado. Eu vou deixar para vocês depois todo esse material. Nós fomos condenados em 3 milhões e 400 mil. Nós somos condenados, tá? Essa está em fase de apelação, R$3.428.172. Está em fase de apelação. Nós temos também a da Baro Construtora de Incorporações. Essa foi uma ação de 17 milhões propostas também, tá? Nós temos também a da Vedra, 78 milhões. Vedra. A Vedra. Da Vedra. Então, são 5, né, que eu falei. 5. Em relação à floresta urbana, que o autor, ele teve o ganho na justiça, está em precatório, nós propusemos agora a ação rescisória, para tentar desconstituir o acórdão e a sentença. Está um voto contra a prefeitura, então nós estamos agora tentando buscar mais 4 votos em favor da prefeitura, e eu acredito que a gente tem grande chance de conseguir que a gente rescindir essa sentença dos 30 milhões. A dos 17 milhões, ela foi favorável ao município, tá? Favorável. Então, o que nós temos hoje contra o município é a de R$47 mil, a da floresta urbana, 30 milhões, que a gente nós propusemos ação rescisória para rescindir. E nós temos essa da LCN, que ela está em fase de recursos de R$3 milhões. São essas ações que nós temos hoje em decorrência de limitação administrativa. Tem uma de 78 milhões, não é isso? Essa é a da Vedra, que é do Lago Sul, que é uma ação também que decorre também de limitação administrativa. O problema maior é que o judiciário está reconhecendo os casos de limitação administrativa, que é uma intervenção na propriedade privada de forma restritiva, ele está entendendo que é uma intervenção de forma expropriativa, e retirando toda a natureza jurídica e econômica do patrimônio. E graças a uma atuação da SNJ, nós tivemos essa decisão recente agora, que é a dos 17 milhões, onde o município saiu vencedor, onde o tribunal entendeu que realmente trata-se de uma limitação administrativa e não uma desapropriação. Então, nós conseguimos agora uma vitória na justiça. Da Baro. Na rescisória, a título de vocês tomarem conhecimento, o porquê dos 30 milhões. Muitos se falam se houve erro, não houve erro da CEPLAN, do jurídico. Eu vou fazer um esclarecimento aqui. Na verdade, em 2005, o senhor João Luiz Schemin, ele adquiriu essa área, uma área maior. E o que ele fez em 2005? Ele pediu diretrizes para o município para parcelar o solo. Isso em 2006. A área era maior, parte dessa área era parcelável, parte dessa área não era parcelável. Ele tentou, a prefeitura emitiu diretrizes, ele tentou fazer o empreendimento, a prefeitura não liberou o licenciamento ambiental por conta da parte não parcelável. Com isso, demorou-se 2 anos, em 2008 veio o novo plano diretor. O que ele fez? Sabedor de que ele não teria condições de parcelar total a área, ele requereu em 2008 um novo desmembramento. Vendeu parte dessa área para a MRV e parte dessa área ele propôs de novo a diretriz. Nesse momento foi negado. E ele levou para o judiciário esse entendimento, que a limitação administrativa decorreu do plano diretor de 2008. E o tribunal reconheceu esse fato inexistente, porque, na verdade, a limitação administrativa dele é de 96, a ação estaria prescrita, não teria direito a ação nenhuma, não teria direito a verba nem valores nenhum. E esse fato é que nós estamos levando para o Poder Judiciário para a gente tentar rescindir esse acórdão. 2 embargadores, pelo que eu conversei, eles ficaram de analisar novamente, e as perguntas deles são são reiteradas, ambos que eu conversei são as mesmas.
mas a limitação já era pré-existente? Já era pré-existente. E ele levou para o processo que essa limitação decorreu do plano diretor de 2008, que na verdade não é de 96. Então esse é o nosso pleito que nós estamos tentando levar. E o mesmo juiz, se você notar, se vocês pesquisarem, o mesmo juiz, o mesmo desembargador, que condenou o município em 30 milhões, ele absolveu Abaro nos 17. Veja que não foi erro nem da CEPLAN, nem do jurídico, que são casos idênticos, onde em pouco tempo ele dá um acórdão condenando o município pelo mesmo fato, pelos mesmos fundamentos, e depois, em 2018, ele vem e absolve o município pelos mesmos fundamentos. Estou à disposição para qualquer pergunta. Boa tarde. Senhor procurador, no caso, não foi discutido isso com matéria de mérito nessa ação que contestou esse valor? Se fosse assim, que foi em 96 que foi negado o parcelamento do solo. Isso foi levado à contestação? É uma questão técnica, não sei se... Na verdade, não, porque quando houve o desmembramento, não constou na matrícula a origem que ela era uma área decorrente de um outro parcelamento que tinha essa restrição com o córrego, que eu não me lembro o nome agora. Então, com os desmembramentos, não constou determinadas informações na matrícula que gerasse a possibilidade do técnico dar uma olhada e saber que aquilo lá era decorrência de uma outra matrícula, que aquela matrícula era de um desmembramento maior, aonde já havia esse córrego que ela fazia divisa. Então, não tinha como, nem o perito verificou isso também, porque com a matrícula você não consegue analisar e averiguar que o plano diretor de 96 já abrangia essa área com outro nome, era uma área de conservação ambiental, Arienos, eu não me lembro o nome, e mudou o nome, e com o plano diretor novo, ele veio para... esqueci o nome que denominou agora. Então, com a matrícula você não conseguia analisar, tanto que o perito, em decorrência da emissão da diretriz de 2006, o que ele fez? Ele avalia como lote e não como gleba. Por quê? Porque ele não consegue averiguar, não conseguiria verificar na matrícula esse fator. Então, o que ele fez? Como o cara tinha diretriz, agora em 2008 veio o plano e proibiu, então ele tinha direito aos lotes que ele tinha feito o projeto de parcelamento. E por isso nós tivemos a condenação não em gleba e sim em lote. Algum vereador presente gostaria de fazer alguma pergunta? Nesse caso dos 30 milhões, como já rescisório e já está no precatório, quando e como a prefeitura vai pagar, e acontece se pagar e depois a justiça reconhecer a procedência da ação rescisória, como fica a situação no caso? O julgamento da rescisória, inclusive do agravo que não apreciou a liminar, porque nós pedimos a liminar para não pagar, para já reconhecer, o tribunal não apreciou a liminar, tanto é que se você observar a data do julgamento, está para julgar o agravo regimental e também a rescisória no mérito. Ela vai ocorrer o julgamento agora dia 9 de abril. Existe algum posicionamento da prefeitura em relação à contestação dessas ações milionárias? Já existe alguma coisa nesse sentido ou não? Como? Não entendi. A própria... Um exemplo, como foi colocado aqui, é um número preocupante, gostaria até que o próprio secretário, se pudesse, nos contribuir. Nós estamos falando de mais de 100 milhões que está percorrendo de ações, e qual o posicionamento que o Executivo tem em relação a todas essas contestações, porque vai chegar um momento que isso aqui pode virar uma rotina na cidade de Bauru, entendeu? E qual é a responsabilidade que cabe ao município e as restrições que são estadual, se vai ter responsabilidade compartilhada em relação a isso? Bem, com relação ao precatório, o secretário me telefonou o dia que chegou e nós tivemos que alterar até o orçamento, diminuir valores nas secretarias todas, porque tinha que entrar no corrente ano, para fazer o pagamento corrente ano. Mas nós poderíamos pleitear também
o pagamento parcelado, porque o município não tem condição de pagar esse precatório à vista de forma nenhuma. Então, isso era passível. Acontece que nós fomos fazer os levantamentos, como o procurador-geral disse, e se descobriu que, então, a gleba já tinha restrição desde 1996, e não de 2005, 2006, conforme o cidadão alegou em juízo. Bom, então nós programamos uma ação para desconstituir o acordo e a sentença, e o que aconteceu? Quando isso ocorre, é impossível o tribunal permitir que haja pagamento parcelado. Enquanto houver discussão, enquanto a situação estiver sub júdice, não é possível parcelamento. Isto, na pior das hipóteses para nós, se nós perdermos a ação revisional. Acontece que, como o procurador disse, chefe, nós estamos até com agravo, porque nós pedimos uma liminar para não pagar por enquanto, até a decisão da ação que nós estamos movendo, e implicitamente não foi decidido a nosso favor. Então, por isso, o agravo, e estamos aguardando para abril agora a solução do caso. Se nós não conseguirmos alterar a decisão do tribunal, e eu acredito que nós temos chances disso, diante do que foi apurado, diante do que foi alegado, tá, na ação, nós temos chances de reverter essa condenação. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário é uma caixinha de surpresa. Nós não sabemos o que pode acontecer. Vamos aguardar os acontecimentos. Isto com relação à floresta urbana, que eu costumo dizer famigerada floresta urbana. Com relação à Vedra, que ingressou com a ação praticamente semelhante a essa outra, a Procuradoria fez a contestação, nós entregamos no mês passado a contestação. Isso é a nível de Bauru ainda. Então, nós vamos aguardar o julgamento pela juíza, né, da vara da Fazenda Pública, e se, evidentemente, se nós ganharmos, eles devem recorrer, e se nós perdermos, nós vamos recorrer. Não há dúvida quanto a isso, tá? Mas, inclusive nesta ação, a Procuradoria fez uma reconvenção. Nós estamos entendendo que, na verdade, eles que devem pagar para a Prefeitura. Então, na reconvenção, né, doutor, é uma ação dentro da ação. Então, a briga é para mais de metro. Nós não vamos, de forma nenhuma, e nem podemos tergiversar no caso, vamos com todo o carinho ficar em cima dessas ações, porque entendo que o município não pode ser penalizado indevidamente da maneira como está acontecendo. Quer você te falar? Apenas completando a pergunta, o caso da Vedra, ele é um caso muito específico. Para a gente entender o caso da Vedra, dos 78 milhões, no ato da diretriz, foi pedido para ele a reserva diária. E o que aconteceu no caso da Vedra? Em vez de a gente pedir o mínimo de 15%, nós pedimos a mais de áreas de preservação. Qual foi o equívoco cometido pela Prefeitura e que hoje gerou essa ação, e que nós entendemos que essa ação é uma ação de má fé? Porque quando nós pedimos, o próprio proprietário aceitou a área, ele ofereceu, quando a gente pediu a mais a área para garantia do meio ambiente,
ele aceitou doar essa área. Só que por um erro, por uma infelicidade, na abertura das matrículas, a matrícula ficou no nome dele. Então ela fica com o nome dele, com a reserva ambiental. Esse foi o problema. Só que para a prefeitura, aí vem alegando que o decreto, tem um decreto declarando a área de um bosque, dentro dessas matrículas. A prefeitura fez esse decreto, um parque ambiental, porque no conhecimento dela, esta área já estava em nome dela. E não houve a abertura da matrícula em nome dele. Então, veja, a prefeitura não declarou esse parque por si só, porque ela achava que era interessante e não previu o orçamento ou não previu nada. Ela fez com a consciência do que aquelas matrículas que a prefeitura mesmo pediu para ele, no ato de aprovação, fossem abertas em nome da prefeitura. Ele abriu em nome dele. E agora ele pleiteia uma indenização pelo apossamento da limitação, e ele pleiteia também a devolução dessa área, porque foi a maior. Na verdade, nós entendemos que a má-fé. Por quê? Porque ele aceitou na época, tanto é que ele abriu matrículas em nome para fazer a compensação ambiental, só que ele reservou essa matrícula no nome dele. A prefeitura, como ela não se comunica internamente, o que ela fez? Ela tem um nome, viu a matrícula com o nome particular, ela começou a lançar IPTU, mas é uma área que não é edificada, é só a gente cancelar os lançamentos, não tem problema nenhum a gente fazer o cancelamento. Só que ele resolveu promover essa ação, alegando esses dois fundamentos, que ele tem a matrícula e essa área está com restrições, mas na verdade ele aceitou na época conceder essa área como compensação ambiental, e por isso a prefeitura vem e faz o decreto do parque ambiental, achando que essa área já era ambiental, não era da própria prefeitura e não precisaria indenizar. Eu acho que é isso que a gente devia só esclarecer para isso, né? Senhor presidente, eu queria justificar aqui a ausência por compromissos previamente assumido do vereador José Roberto Segala, da Yasmin Cristina Dantas do Nascimento e de Marcos Antônio de Souza. Senhor procurador, uma colocação. O senhor disse que essas áreas foram dadas em garantia ou para fazer o parque, né, ambiental. Isso consta do loteamento ou está fora do loteamento? Ele integra o todo ou uma área apartada? Na verdade, esse pedido, ele não integra a diretriz do loteamento, realmente não integra, mas faz parte da aprovação do loteamento. Por quê? Porque com a diretriz foi emitida para que ele garantisse uma área verde. Durante a aprovação do projeto foi feito o lago, aonde seria a bacia. Para a compensação do lago foi pedido área maior. O que acontece foi isso, quando pediu área maior, ele concordou em dar essa área maior. Tanto é que ele vai e pede a abertura da matrícula. Ele mesmo faz a reserva ambiental. A prefeitura não pediu a reserva ambiental. A prefeitura falou, abra a matrícula, e era para fazer escritura para o município. O que foi feito? Ele abriu e já abriu com uma restrição. Houve um erro. Não houve erro da prefeitura, porque quando a prefeitura fala, ó, me dá uma compensação, a pessoa abre a matrícula, essa matrícula vai ficar limpa, sem nenhuma restrição, e depois vem para o processo, a gente faz o quê? A escritura e registra com a finalidade ambiental. Esse foi um erro procedimental, que está gerando hoje a indenização, mas ele tinha totalmente ciência disso. A prefeitura, então, nunca, vamos dizer assim, assumiu essa área? Nunca assumiu essa área, nunca se apossou, porque ela era como compensação, era uma área verde, né, ela é intocável, então a prefeitura nunca, sempre achava que era dela, porque a matrícula, enfim, foi pedida para compensação ambiental. Isso ela tinha conhecimento, tanto é que ela faz o decreto no parque. E ele fez uso dessa área? Não, também não. Nem garantia, não, nada? Não, tá, que eu saiba, não tenho conhecimento que ele fez. Tem uma pergunta. Depois da realização dos planos de manejo, que alguns já estão prontos e outros estão em andamentos, as regulamentações dos estudos e mudanças recentes da lei do plano diretor, que retirou o proibido para permitida na ocupação de acordo com o plano de manejo.
acaba com novas pretensões de ações milionárias de indenizações? Sim, acaba. O que acontece assim, ó, conversando inclusive com as informações que eu tenho, a semana passada e essa semana que eu fui para São Paulo conversar com os desembargadores, você pega a Mata Atlântica, você percebe que as pessoas estão fazendo com que isso vire uma mina de dinheiro. Porque a APA, por si só, ela não restringe total, ela não retira total o poder econômico do seu imóvel. Ela restringe para determinadas atividades. Com isso, vai diminuir, porque vai permitir o parcelamento. Com essa atitude, vai proibir essa mina, essa riqueza que as pessoas estão comprando a área com metro quadrado muito baixo, e ele vem para a justiça e consegue indenizações altíssimas. Isso vai realmente diminuir e vai acabar com isso. Mas a lei ela não tinha essa finalidade, né? Mas as pessoas estão fazendo mau uso dela para isso. Em relação... Posso fazer um... Claro, claro. Sobre essa questão, eu sempre defendi o seguinte, a lei estadual que foi apresentada pelo então deputado, ex-prefeito Speg, que quando ele não se reelegeu, ele pediu para o deputado Dr. Pedro Tobias para reapresentar o projeto. E foi reapresentado e aprovado e sancionado, e está em vigor, onde diz que em área de proteção não poderia ser efetuados empreendimentos, aí tem uma vírgula, desde que não cause dano ao meio ambiente, ponto. Isso indica que, se a pessoa quiser fazer um empreendimento e ela demonstrar que não vai causar dano ao meio ambiente, ela pode fazer. Mas desvirtuaram tudo, e então temos aí essas indenizações que, com o plano de manejo, vai acabar. Toninho, secretário, quais as ações o jurídico elenca como necessária para que a cidade não sofra novas ações milionárias impagáveis? Bom, eu acho que uma grande saída que foi feita foi esse plano de manejo, permitindo, né, que vai acontecer, mas eu particular, não como procurador jurídico, eu como particular, eu defendo a revogação dessas APAs e manter as estaduais, porque eu sou da seguinte opinião: você não pode ter uma APA onde ela restringe um loteamento, uma cidade, e ela mantém, por exemplo, na cidade vizinha você pode permitir. Então, eu acho que isso prejudica muito a economia do município, eu acho que atrapalha a vida do município, embora tenha uma boa, foi uma finalidade boa, né? Foi assim um intuito bom, mas eu acho que prejudica muito, porque você vê, se você olhar no Sinduscom, na palestra do Sinduscom, você vai ver que as cidades vizinhas cresceram muito mais em aprovação do que o próprio município de Bauru em empreendimentos. É por isso que é importante a audiência pública em relação a esse assunto que é importante. Nós estamos falando hoje de ações que giram em torno de quase 129 milhões. Então, quando a Câmara faz uma cobrança para se auxiliar todos esses planos de manejo, a proatividade do próprio governo, acho que é importante em relação a isso. Eu acho que essa reunião é uma reunião importante, mas é uma reunião que nós temos que determinar de forma urgente para que todas as ações desse plano de manejo sejam entregues, para que nós não possamos sair com essas condições aí, para que a gente não venha a sofrer novamente. Em relação, secretário, Negócios Jurídicos, dos 30 milhões, na avaliação de Vossa Excelência, houve algum erro no processo de procedimento por parte da Prefeitura? E como se dá a avaliação? Só para título de conhecimento, porque eu sou leigo nesse assunto. O proprietário requer uma indenização de tal valor. Quem é a perícia? Tem uma perícia por parte da Prefeitura, ou se não tem, se é judicial? No caso, houve perícia judicial. Induziram em erro, na nossa concepção, não só
o perito, como o juízo e até mesmo o tribunal. Essa é a nossa visão. Houve uma avaliação, como o procurador-chefe já informou, como se fosse um loteamento, quando na realidade ele era uma gleba. E todos sabem que loteamento, o valor é maior do que o valor do metro quadrado, é maior do que o valor de gleba. Bom, mas foi feito realmente esta avaliação como lotes. E, infelizmente, um servidor que não tinha capacidade nem poder para tanto, concordou com a avaliação. Bom, depois que ele viu a bobagem que fez, ele fez um ofício dizendo que não aceitava aquela avaliação. Resumo da ópera: o tribunal manteve a avaliação, dizendo que o cidadão que tinha concordado pretendeu voltar atrás sem dar elementos que pudesse ter analisado para alterar os valores da indenização. Isso foi uma situação, para mim, grave, que ocorreu na ação judicial. O vereador gostaria de fazer mais alguma pergunta? O secretário de Finanças, a prefeitura está, em relação a esses 30 milhões, ela já está prevista no orçamento para a futura indenização? Como que está essa situação? Bom, boa tarde a todos. Nós fizemos, quando chegou o mapa de precatório para esse ano, nós entramos em contato com o jurídico e com a possibilidade do parcelamento. Então, nós fizemos já a previsão, garantindo os 15% da primeira parcela. A lei determina 15%, né, na primeira parcela, e o restante é dividido em 5 vezes. Então, dentro do nosso planejamento do PPA, está feito justamente com essa proposta. Mas depende da decisão ainda da ação para a gente propor o parcelamento caso ocorra a perda, né, Quanto que vai impactar isso no orçamento? Nesse primeiro ano, agora 2018, 4.600.000, e nos próximos 5 parcelas de 5.228.000. Mais a correção pelo IPCA, né? Gente, como é que vamos pagar isso? É uma coisa que nós temos que acelerar todos esses destravamentos, essas leis, porque nós vamos entrar numa situação difícil. Em relação a esse processo dos 30 milhões, dos 47 mil, do 3 milhões e 400 mil, do 17 milhões e 78 milhões, solicitava a Vossa Excelência que encaminhe esse processo para essa casa, na íntegra de todo o processo. Eu vou pedir de forma oficial, mas se puder providenciar para a gente, acho que seria importante. Gostaria de saber se o secretário de Finanças gostaria de fazer mais alguma colocação. Não, quanto mais a gente se precaver para que não ocorra, né, esses fatos, a gente sobra um recurso a mais aí para a gente investir no município, né? Mas acredito a Secretaria de Negócios Jurídicos com a Secretaria de Finanças está correndo atrás para tentar resolver o mais rápido possível isso. O procurador tem ido conversar diretamente com os desembargadores, tentando explicar a situação e correr atrás mesmo de uma solução. Então, acho que com isso a gente consegue amenizar. Procurador, gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar? Dessa ação dos 30 milhões ainda, se nós não conseguimos agora reverter esse julgamento, ainda cabe a gente ir para o STJ, e o STJ ele é unânime nessa questão em referente à limitação administrativa e à desapropriação indireta.
Então, eu acredito que a gente, pode ser que no primeiro ano a gente ainda tenha que pagar, muitas vezes, mas eu acredito que a gente vai sair vencedor ainda dessa ação, se a gente conseguir provar a má-fé do autor. Secretário, gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, só para dizer que nós estamos tomando conta desses casos com todo carinho, e a certeza nossa é de tentarmos reverter a situação. Nós não podemos pagar o que não deve pagar. É essa a minha posição. Senhores vereadores, mais alguma colocação? Só para finalizar, a situação da legislação do Cerrado, que sobrepõe das leis das APAs estadual, por exemplo, como município, se há consequência para o Estado em relação a isso, haverá uma responsabilidade compartilhada ou só fica a responsabilidade do município nesse caso? A limitação administrativa, se ela for estadual, vai ficar só a nível estadual, Não chega para o município essa responsabilidade. O Cerrado, por exemplo, então, uma ação por indenização, por uma limitação administrativa, só teria como réu o Estado, a Fazenda do Estado, não o município. Eu só queria entender, só uma questão de conhecimento, a importância dessa floresta urbana. É que ela faz parte, como nós dissemos na ação rescisória, inclusive eu vou passar também eu vou, se o senhor me permite, eu vou passar todos os processos de indenização na íntegra, porque eu acho que não só o dos 30 milhões, dos 78, passar na íntegra todos, os de 3 milhões também. Porque a área, na verdade, ela não é só não é APA, na verdade. Ela é uma área de preservação permanente, chamada ARIE, onde ela tem um problema do córrego, é uma lei maior que a APA, na verdade, porque você tem o córrego e determinada metragem você não pode construir, e ela, ambientalmente, ela é muito importante, essa área onde está, e se fosse atingida, ela compromete todo o rio que abastece, o córrego que passa embaixo das Nações Unidas, que eu não sei o nome, ele prejudicaria esse córrego. Então, realmente, é uma área que precisava ser preservada mesmo. Acho que o Córrego das Flores. Por isso que ela chega a ser importante para o município. Essa veda que é colocada de 78 milhões é do... Essa é do Lago Sul. A do Lago Sul. Essa de 17 milhões é do... Essa é aquela área que você indo para Piratininga, na Castelo Branco, a hora que você começa a descer, na parte, se você começa a descer, do lado direito é uma área em declive, limpa, depois dos prédios Minha Casa Minha Vida, é ali a área. Inclusive o advogado fez sustentação oral e ele chegou a sair vencido. Tá. Em relação a esses 3, 4 milhões, onde que é essa área? Essa eu não desconheço, esses 3 milhões eu desconheço. A de 47 mil? Também também não conheço. Não sei informar. Então tá bom. Eu agradeço, portanto, a presença do secretário, do procurador, e reforçar mais uma vez a importância que tem o vereador Francisco Cardigóis, o Carlinhos que está aqui, o próprio Roger, de acelerar esse destravamento, tendo em vista que isso daqui se tornar rotina no município de Bauru, uma coisa que vai se tornar impagável, inviável, e o município de Bauru vai ser prejudicado. Se não é uma ação efetiva de parabenizar o próprio jurídico, se não é uma ação efetiva de contestação, nós vamos ultrapassar a casa dos 120 milhões em menos de 30 dias. Então, eu agradeço a presença de todos e dá por encerrada a referida audiência pública às 15h34.